Agora que a gente já atraiu leads e já tem um pool de pessoas que a gente consegue conversar ou trazer para nossa plataforma, para o nosso site, até para o nosso WhatsApp, seja qual for a estrutura que você está trazendo o seu cliente para conversão e vendas, a gente vai ativar eles no modelo inbound, né? Então vamos aprofundar o modelo inbound primeiro. Esse modelo, como a gente falou, é muito indicado para B2C ou B2B de pequeno porte, né? Empresas menores, por ser um público mais pulverizado, né? Então a gente precisa reduzir o nosso custo de aquisição. Aqui vocês podem ver o modelinho de novo, né? Desde a estratégia de aquisição, ativação e vendas, retenção e referral. A gente trouxe então os leads nessa parte de aquisição e agora que eles estão no nosso site, no nosso LP, a gente precisa ativar eles. Como que a gente faz esse processo? A gente precisa colocar o cliente para tomar alguma ação, preferencialmente uma ação de vendas, né, de compra no caso dele, mas nem sempre é isso que acontece. Então vamos lá, para facilitar que esse processo de compra do cliente aconteça, a gente precisa levantar quais são as informações que o cliente precisa e quer ler para entender de fato aquele produto, aquela solução, se aquilo ali está com fit com a dor dele. O que mais chama a atenção do cliente, daquele perfil de cliente que a gente pode usar para trigar essa vontade dele de tomar uma ação. Onde que a gente pode colocar talvez um pop-up, alguma notificação para que aquilo pule na tela e ele consiga tomar uma ação. Esses são os primeiros pontos, né? A gente pode usar inclusive ferramentas como o Hotjar para poder mensurar e validar onde que o cliente está passando, onde que ele passa o mouse, onde ele clica mais, onde ele tem mais interesse dentro do nosso site e a gente começar a otimizar esse processo. Lembrem, a gente está aprofundando na estrutura do inbound aqui. Vocês ainda estão testando quais os canais e os melhores modelos para fazer toda essa conversão. Não precisa e não devem ser tão preciosistas assim a ponto de fazer uma mega otimização agora no site. A gente precisa provar que esse é o melhor canal de aquisição e de conversão. Então, quando ele estiver navegando no seu site, você segue nessa estratégia de colocar ele em ação. O que mais que ele pode fazer, se ele não estiver convertendo a venda, para poder tomar uma ação junto com você? Ele pode colocar o e-mail dele, por exemplo, né, um subscribe, colocar um botão ali de assinatura para ele demonstrar interesse em alguma coisa, usar alguma chamada para isso, né, uma news, um e-book, alguma coisa do tipo. Lembrem sempre, estratégia de aquisição, mas é um teste ainda. Também não vamos gastar muita energia, muito tempo com isso, mas o que ele poderia se interessar a ponto de deixar o e-mail dele para você ir nutrindo ele ao longo do tempo, né? E aí você vai fazer esse questionamento, entender se ele precisa ou se ele quer receber mais informações e vai lidar com ele da forma com que você consegue e precisa lidar para poder fazer essa aquisição e ativação acontecer, né? Esses gatilhos de ação, eles são fundamentais e a gente, na verdade, depois que você começa a entender um pouco mais isso, você vai ver que todos os sites têm. A gente olha aqui, por exemplo, o Booking.com, você tem um monte de gatilho, né? Gatilho de escassez, ou só faltam 7 quartos, gatilho de prova social, então campeão de vendas naquela região. Você tem gatilho de urgência, ó, 2 outras pessoas pesquisaram por essas datas aqui nos últimos 10 minutos. Outro gatilho de urgência ali embaixo, né? Última reserva feita há tantos minutos. Tudo isso são formas de colocar você em ação para você converter logo aquele processo de compra como cliente. Isso vocês vão olhar, todos os sites que vocês entram, principalmente os que fazem essa conversão inbound, né, direto pelo site, a venda direto pelo site, eles usam esses gatilhos. A gente tem gatilho de escassez, urgência, autoridade, reciprocidade, prova social, antecipação, tem diversos tipos de gatilhos que a gente pode usar dentro do nosso site, dentro do nosso LP ou o que for, a nossa chamada de vendas para o cliente, para ele poder converter de fato e se colocar em ação de fato. E a gente precisa ir testando qual desses gatilhos faz sentido, né? Coloca uma vez uma LP nossa com, né, um teste A com um formato, um teste B sem esse formato, ver qual que tem melhor conversão. Esse é o famoso teste AB, né? A gente pode fazer isso com todos os modelos, inclusive não só pela LP, né? Não só pelo nosso site, LP é landing page, né? Não só pelo nosso site, mas, por exemplo, com um e-mail, né? Aquele cliente que entrou, não converteu pelo site, mas fez um subscribe, você pegou o e-mail dele. Você manda depois um e-mail marketing para poder aquecer essa pessoa e trazer ele de volta. Você pode fazer essa mesma teste AB com a sua base. Para metade da base você manda um e-mail de um tipo, para outra metade com aquele gatilho que você quer testar. E verifica qual que teve mais conversão. Isso pode ser feito de diversas formas, né? Tanto com a mensagem que você está passando, o site que você está colocando no ar, o e-mail que você está enviando para poder aquecer e nutrir o seu cliente que ainda está frio. Mas usando essas ferramentas como Hotjar, Crazy Egg para teste AB e garantindo que você está mensurando também, né, o processo e o pipe desses seus leads
com um sistema de gestão de CRM, o que for, você consegue mensurar qual das estratégias, das formas do seu teste AB de fato converteu. A pior coisa é quando a gente faz os testes, faz mudanças e alterações no nosso site e não sabe nem por que deu certo, por que deu errado. Então sejam muito pragmáticos nesses aspectos. A gente está no momento de vida da startup, um momento de teste de validação, que é muito data-driven, né? Muito baseado em dados, em conversão, em métricas. Se a gente perde essa mão, a gente não vai ter estrutura para poder desenhar lá no fundo a nossa máquina de crescimento, né? Por isso que eu trago aqui para vocês alguns exemplos dessas métricas, como que a gente pode olhar para esse funil de uma forma mais estratégica. Então no estágio ali de aquisição, você vai ver quantos visitantes, quantas pessoas entraram no seu site, quantas pessoas clicaram em alguma coisa, qual que foi essa porcentagem. Na ativação, você já vai tentar entender quem teve uma primeira visita feliz, ficou por muito tempo, registrou, fez algum cadastro. Lá na retenção, você vai ver já quanto de fato dos clientes voltaram, quais que são visitas múltiplas desses clientes, né? Ele está de fato na sua solução por mais tempo e mais vezes. Quanto deles estão referenciando, a gente pode coletar isso inclusive por NPS, né, para entender um pouco o perfil desse cliente, se eles estão de fato com um perfil de recomendação para o seu cliente. E no final, né, a gente precisa mensurar sempre a questão das vendas, né, quantos usuários pagantes e quanto de geração de caixa a gente está tendo no final do dia, no final desse funil todo. É exatamente esse funil aqui que a gente está falando, né? A gente vai entender pelo modelo inbound o como trazer o lead para o nosso local de venda, seja site, landing page, se a gente vende direto pelo WhatsApp, direto por outra plataforma. Como que a gente traz o lead? Adquire esse lead para o nosso local de venda. Dentro do nosso local de venda, a gente usa gatilhos, estratégias de ativação que coloquem o nosso cliente em ação. E colocando ele em ação, fazer a conversão da venda. Se ele não converter, como é que eu pego a informação de interesse dele ou o e-mail dele para poder nutrir ele e mais tarde, com ele aquecido, fazer a conversão da venda, né? Fazer ele voltar para esse meu ambiente de vendas e fazer a conversão. Combinado? Esse é o processo do inbound. A gente pode até ver aqui o modelinho aqui resumido, né, desse processo. Lá atrás, ó, etapa de venda online, perfil de cliente B2C ou B2B de pequeno porte. Eu vou mensurar o comportamento do meu cliente no site, vou entender como é que ele está reagindo às minhas páginas, aos meus gatilhos. Vou realizar testes AB para poder melhorar a conversão e vou nutrir os leads que não foram convertidos. Com isso, eu tenho as vendas realizadas. Após essas vendas, ainda vem uma série de atividades, né? Eu ainda preciso melhorar a experiência desse meu cliente com o produto para garantir que ele seja retido e que ele referencie. Eu preciso criar gatilhos para que esse cliente de fato referencie outros. Eu preciso expandir esses clientes, talvez até mesmo em cima dos clientes que eu já tenho. Colocar mais produtos ou aumentar o ticket que eu cobro deles, porque eles vão cada vez mais entendendo e adquirindo valor, extraindo valor da minha solução. Tudo isso são formas de eu expandir a minha base no pós-venda, após esse cliente já ter convertido. E aí a gente fecha a primeira parte do funil de vendas e começa a ampliar isso como uma ampulheta.